Desculpa, pessoal. O meu trabalho é sobre indicadores de sustentabilidade em instituições de ensino superior do Nordeste. O meu trabalho fala sobre como os indicadores eles são refletidos em metas e processos dentro de instituições de ensino superior. Então, alguns desses marcos internacionais que são produzidos metas e políticas públicas e absorvidos pelas instituições, né, são traduzidos algumas delas pela ONU, pela ODS, e o conceito de sustentabilidade, que traz o conceito geral do trabalho, né, foi formulado pela Nosso Futuro Comum, que foi um evento que reuniu vários tipos de colaborações para que fosse definido o conceito de sustentabilidade, que é que as pessoas tenham usufruto dos recursos naturais sem comprometer o uso desses recursos para gerações futuras, né? Então, a partir disso, foi evoluindo os processos, e o problema do estudo, do artigo, seria para o que acontece na distância entre o discurso institucional e prática avaliativa nas instituições de ensino superior. A controvérsia, né, entre o que se fala e o que se age. Então, a pergunta de pesquisa é como os PDIs das instituições de ensino tratam os indicadores, especialmente de sustentabilidade. Por que os PDIs? Porque, sem sobreestimar muito os PDIs, eles são os documentos que mais têm a mensuração de como a sustentabilidade pode ser inserida dentro na instituição de ensino superior. Então, lá tem a missão, visão, tem os processos que a gente pode identificar, né, que é o social, o ambiental e o institucional, e, a partir disso, a gente fez esse tipo de pergunta que é a base documental do trabalho, né, que são os PDIs. Então, só para fechar o entendimento, a sustentabilidade tornou-se um valor discursivo nas universidades, mas a avaliação revela assimetrias profundas entre discurso e prática, que a gente vai ver mais na frente. Os indicadores de sustentabilidade, né, como eu disse, Nosso Futuro Comum foi no relatório de Brundtland, e após isso, tornou-se uma necessidade de mensuração, né, segundo o Bossel, que é a parte teórica do meu estudo, o Triple Bottom Line, que é baseado no livro Canibais de Garfos e Facas, com Garfos e Facas, de Elkington, né, que ele traduz um pouco mais os tipos de mensuração, mas ele é um pouco mais voltado para ESG, que é a parte mais econômica e empresarial, mas eu achei relevante porque ele é bem conceitual nos termos de mensuração. Então, os modelos internacionais PRR, PSR e DPCIR, né, que foi trazido por Van Bellen, esses modelos um modelo trabalhado internacionalmente, que traz como as pressões sociais, né, faz com que o Estado veja os problemas para trazer uma resposta para a sociedade. E esse é o PSR. E o DPCIR é uma evolução desse PSR, trazendo mais um processo evolutivo, né? Já encontraram os problemas, como vai resolver esses problemas, como as pressões sociais elas interagem. Então, é um processo que ele trouxe para ter esses indicadores de sustentabilidade. Então, a natureza política dos indicadores sociais como ferramentas decisórias. Desculpa, está um pouco repetida. E, então, esses indicadores, eles podem trabalhar com políticas públicas, podem trabalhar com metas e marcos legais, até nos meus estudos, a jurisprudência também, o direito, ele traz uma forma de mensurar um pouco melhor esses indicadores, então, é um trabalho transdisciplinar, né? Então, os indicadores carregam escolhas, prioridades e disputas. Nas instituições de ensino superior, torna-se instrumento de poder organizacional, que pode ser trabalhado nas políticas públicas, né? E
com isso também a interferência política, né? Os atores, como eles se posicionam frente às decisões. Então, os indicadores e as políticas públicas, como agentes estratégicos de transformação social, esse alinhamento com esses marcos legais, né? De Agenda 2030, ODS, existe uma lacuna entre a adesão simbólica e institucionalização prática, que é aquele famoso discurso e a realidade pode ser diversa. A cultura organizacional e resistência à mudança, isso traz um pouco dos atores como poder de escolha, como participação social, como atividade política. E a institucionalização exige reestruturação organizacional, porque nesse processo em que você só tem que atender a sociedade por cobrança do Estado ou cobrança de ter uma resposta à sociedade sobre a sustentabilidade, não necessariamente é algo que é enraizado como um processo conscientizado da sustentabilidade, né? Então, a sustentabilidade nas instituições de ensino superior caminha de adesão simbólica para a institucionalização, mas a transição é lenta e desigual, porque não é um processo interno, e sim um processo que traz essa representação mais documental do que mesmo aplicável. Então, a metodologia foi pesquisa qualitativa, descritiva e documental. O corpus são os PDIs, né, os 10 que eu escolhi das instituições federais e uma estadual do Nordeste, porque eu tentei trazer mais a federal, só que uma estadual, ela tinha mais representatividade dentro dos conceitos de sustentabilidade do que as outras, então foi escolhida esse critério para a escolha dos documentos, né? Esses documentos, o mais antigo é entre 2019, eles têm um período de vigência em torno de 5 anos, então entra entre 2019 e 2025. Mais os estudos da Agenda 2030 e os índices de desenvolvimento sustentável Brasil. Então, a análise de conteúdo foi baseada em Bardan, 2016, as categorias são as dimensões ambiental, social, econômica e institucional, que traz um pouquinho também da governança, e a escolha da análise permite captar a distância entre o que as instituições dizem e o que efetivamente medem, mas lá na frente a gente vai ver algumas lacunas também dessa escolha. Então, os principais achados dessa análise foi a dimensão ambiental, que trouxe o melhor desempenho à Universidade Federal de Sergipe, à Universidade Estadual do Maranhão e à UFESA. E eles trouxeram plano de logística sustentável, inventários, políticas consolidadas, eles tinham uma descrição muito mais robusta nos documentos do que propriamente que você conseguia identificar esses fatores na parte ambiental. Então, os déficits são a Universidade Federal do Piauí e de Alagoas. São menções declarativas, poucos indicadores. Não dá para ter uma... Não tinha descrição do que realmente eles faziam sobre os conceitos de sustentabilidade, no caso ambiental. O ambiente é o eixo mais visível, porém ainda não se traduz integralmente em monitoramento contínuo. É o mais difícil de realmente se mensurar. Então, a dimensão social são políticas de permanência ampla, mas baixa mensuração de impacto social. A Universidade Federal da Bahia e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte têm a maior articulação com a extensão territorial. Eles conseguem abranger várias cidades dentro do estado e possuem uma consolidação maior dentro do processo de mensuração dessas atividades que eles se propõem a fazer dentro dos PDIs. O social é forte na narrativa, fraco como métrica, e falta evidência concreta de impacto comunitário, que é o retorno da comunidade sobre esses impactos, né? E a dimensão econômica o enfoque predominante é eficiência administrativa e execução orçamentária. Nesse processo é quase inexistente. Então, a ligação entre o orçamento e sustentabilidade socioambiental é pouco aplicável. A gente não sabe assim, quanto de recursos foi destinado para a sustentabilidade.
A gente não sabe dizer qual o impacto desse orçamento voltado para a sustentabilidade. Então, não tem uma mensuração sobre essa destinação. E a UFESA e o FRN têm uma maior integração desse processo no quesito de algumas atividades, sejam projetos de extensão ou projetos que incluam os ODS, os projetos mais voltados para a sustentabilidade, ele tem esse processo de integração voltado a recursos financeiros, né? E a economia continua isolada, reproduzindo lógica gerencial e não sustentabilidade integral. Que é o certo, assim, deveria, no conhecimento geral, é que você conseguisse mensurar essa parte econômica de forma mais objetiva, né? Foi destinado tantos recursos para a sustentabilidade, o retorno foi esse, o impacto foi tal, mas não existe. Então, a dimensão institucional, governança, é a dimensão mais estruturante em todas as instituições de ensino superior, né, no estudo. Sistemas de meta, comissões, planejamento estratégico, mas a sustentabilidade não é transversal na maioria das instituições. A governança existe, transversalidade não. A sustentabilidade é tema setorial, mas não eixo estruturante. Quer dizer o quê? Eles não conversam entre setores. Como diz Morin, né, não é holístico, ele é um processo verticalizado em que, às vezes, alguns setores só conversam entre eles mesmos e não têm integralidade com outros setores. Então, a discussão crítica é que uma síntese comparativa regional seria a sustentabilidade reduzida a diretrizes declarativas, falta de integração entre as 4 dimensões, planejamento fragmentado. Existe essa fragmentação, é que, como a gente viu, o social, o econômico, o ambiental, ele tem atividades, mas eles não conversam entre si, então é fragmentado, cada um no seu campo. A ausência de linha de base, periodicidade e sistemas integrados. A lógica gerencial ainda predomina com baixa racionalidade substantiva, né, como diz Guerreiro Ramos e Paz de Paulo. E os indicadores utilizados como instrumentos de legitimação, não de transformação, como poderia dizer, eles só estão adequados ao que o sistema está exigindo, mas não tem um processo de evolução de consciência sobre esses conceitos. A sustentabilidade nas instituições é mais um projeto em disputa do que uma prática consolidada. Então, as conclusões e contribuições seriam as conclusões. As instituições de ensino superior do Nordeste, né, entre as 10 que eu escolhi, eu não citei anteriormente, eu escolhi, são 9 estados no Nordeste, mas eu escolhi 10 porque 2 são do Rio Grande do Norte, e uma delas é a que eu estudo, e a outra que é da capital, aqui do Rio Grande do Norte, então por isso que são 10. Então, reconhecem a sustentabilidade, mas as instituições, a institucionalização é desigual. Presença de indicadores versus o efetivo. Existe o processo verbal, mas a ação ainda é um pouco controverso. Onde há comissões, rotinas e monitoramento, há mais integração e maturidade. Então, há uma comissão de sustentabilidade para avaliar a sustentabilidade, existe uma rotina e monitoramento. Então, quando há esse processo, há mais integralidade e maturidade dentro desses indicadores. A contribuição de pesquisa expõe lacunas entre discurso institucional e avaliação, como a gente pode ver, né? Evidencia desafios estruturais da gestão universitária, baseia discussões futuras sobre governança sustentável, e a sustentabilidade só se torna realidade quando os indicadores deixam de ser acessórios e passam a orientar decisões estratégicas. As perspectivas futuras é criar sistemas integrados de indicadores nas instituições de ensino superior, fortalecer a governança transversal, né, que ela
transdisciplinar e um processo mais ligado entre setores, né? Não de forma vertical. Aproximar PDIs das rotinas institucionais, que é, você tem um plano, mas como é que ele é colocado em ação, né? Desenvolver modelos avaliativos sensíveis às especificidades regionais e as pesquisas para pesquisas futuras, né? Trazer um estudo sobre impacto real dos indicadores. Então, eu fiz um estudo apenas documental, mas futuras pesquisas poderiam ver realmente se esse impacto desses indicadores acontece, como funciona, né? Análise de outras regiões, então eu fiz do Nordeste, poderia ver do Sudeste, do Norte, e, enfim, fazer um comparativo regional. Estudo de comissões de sustentabilidade é você ir dentro desses eixos, né, ambiental, social e econômico, ver as comissões que existem e aí trabalhar, ver como é que a sustentabilidade é trabalhada, relação entre orçamento e impacto social. Então, realmente fazer um estudo desses recursos, se eles existem, como são aplicados e aonde. E relação e a sustentabilidade das instituições de ensino superior públicas, né, dependem menos de instrumentos e mais de decisões políticas baseadas em valores, ética, compromisso institucional. Obrigada. Nossa, super bom.